Mateus 11, versículo 28. Quem for achando, pode ficando de pé comigo. Falei que você podia sentar, mas que logo ia levantar, viu só? Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Fechem os olhos. Senhor nosso Deus e bom Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te peço que o Senhor realize a sua vontade essa noite no nosso meio, Pai. O teu Espírito tem toda a liberdade. Se o Senhor não vivificar essa palavra, Pai, serão somente palavras bonitas jogadas no vento. Para algumas pessoas podem ser bonitas, para outras não. Mas se o Senhor vivificar, Senhor Jesus, a sua palavra no nosso coração, ela pode dar resultados incríveis para a glória do seu nome. E é o que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Podem sentar. Aleluia. Essa é uma passagem muito famosa do nosso Senhor Jesus. E para a gente entender um pouquinho ela, ou por onde, qual é o caminho que eu vou tomar essa noite, eu gostaria de destacar exatamente essa palavra do versículo. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu tive a ousadia de agora à tarde, e na minha Bíblia, que quando você clica em cima, ela joga a palavra no grego, no original, e dá os significados. Obviamente eu não sei pronunciar. Calma, Sarinha. Obviamente eu não sei pronunciar como é que ela é dita em grego. Mas a palavra cansado, em grego, ela também traz o sentido de profunda tristeza e exaustão. E é muito interessante, porque Jesus ele fala de uma exaustão um pouco diferente. E quando eu falei ou li essa palavra exaustão, eu lembrei de uma de uma história minha de quando eu era mais novo, e eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque hoje na nossa sociedade a gente não tem tantos exemplos de ficar exaustos. E quando eu penso em exaustão, eu lembro de uma história na minha própria vida. Eu, filho da dona Rosa, morei boa parte da minha vida no Nordeste. E eu lembro que a última vez que eu fui para Fortaleza, eu fui visitar uns amigos, em 2011. Eu estava com 20 anos na época. Eu lembro que eu fiquei um mês e pouquinho lá na casa dos amigos, estando com ele, porque eu cresci, passei a adolescência com alguns dos garotos lá. E eu lembro que um dos últimos dias de férias, nós decidimos ir para a praia. E não sei se você conhece, Fortaleza tem uma praia linda, chamada Praia do Futuro. A água é azulzinha e morna, irmão, diferente do Rio, aqui é água gelada, né? E tem onda, o pessoal surfa, uma coisa maravilhosa. Eu cheguei na praia às 7 da manhã, mas vamos tirar os detalhes, ou senão minha esposa fica falando que eu falo muito detalhe. Eu com um grupo de amigos, era um total de mais ou menos 10 amigos. E eu olhei para a praia, vi aquela boia distante, a mais ou menos, a minha impressão é que estava a uns 200, 300 metros de distância dentro do mar. Eu olhei para a boia, olhei para os amigos e falei, galera, vamos nadar até lá e depois a gente volta? Os amigos, já sabendo que eu nadava razoavelmente bem, viraram para mim e falaram, Igor, tá maluco? Não vou não, tá muito longe. Só que um dos garotos, um dos amigos falou, eu vou, se tu for eu vou. Eu falei, bora? Ele falou, bora. E eu falei, então vamos. E eu lembro que eu ainda orientei ele, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos nadando devagar, de boa, porque, tá longe. Quando a gente chega lá, a gente se apoia na boia, respira um pouco e volta tranquilo. Não tem velocidade, vamos tranquilo. Eu lembro que a gente foi, na ida já foi um pouco mais cansativo para ele. A gente chegou na boia, eu perguntei, e aí, como é que tá ele? Não estou muito bem. Poxa, né? Que ideia genial que eu tive. E conversando com ele, eu falei, calma, respira de boa. A volta é um pouco mais difícil, porque né, a maré está puxando, mas vamos tranquilo. Naquele momento eu pensei, que ideia que eu tive, né, Senhor Jesus? Mas vamos tranquilinho. Lembro que voltei nadando com calma. Quando eu viro para o lado, cadê o meu amigo? Parei de nadar, olhei para trás, ele estava se afogando. Aí eu voltei e eu lembro que eu pensei isso. Não desespera, Igor, porque uma das piores coisas para se fazer dentro do mar é desesperar. Então não desespera. Calma, voltei,
dei apoio para ele, vi que a gente estava longe da boia, era mais fácil a gente voltar do que voltar para a boia. Olhei para ele, falei, apoia em mim, respira. Falei, cara, não estou conseguindo, eu estou muito cansado. Eu, calma, respira, apoia em mim, eu sei nadar, tá tranquilo. Fiz sinal para os amigos da praia, né, que estavam longe. Os amigos fizeram sinal também. Gritei, ninguém me ouviu. Virei para o amigo e falei, vamos fazer o seguinte, vira de costas para mim, que eu vou te abraçar e vou nadando até a gente voltar. E quando você estiver mais descansado, você me avisa que você nada. Tudo bem. Eu lembro, irmão, que eu voltei nadando e eu pensando, não desespera. Porque eu nadava uns 5 metros, voltava 3. E eu, calma, não desespera. E eu percebi no caminho que quem estava ficando exausto era eu agora. E eu, sem falar para ele, é o céu isso? É Jesus falando comigo? Um chiado? E eu, voltando, nadando, eu nadava 5 metros, voltava 3. E ficava cansado. Nadando e abraçado nele. Não, vou segurar em cima, Jesus. Eu nadava e exausto. Então eu tive a brilhante ideia. Eu falei, Humberto, você sabe... eu falei o nome do elemento de novo. Um beijo, Humberto. Humberto, você sabe boiar? Aí ele me falou, Igor, boiar eu sei. Eu falei, tudo bem. Boia aqui, que eu vou mergulhar para ver se a gente está fundo. Eu sei lá, estava tentando inventar alguma história. Ele ficou boiando, eu mergulhei e eu percebi que a maré estava puxando mais em cima do que por baixo. Então eu voltei e falei, Humberto, quando vier uma onda eu vou te jogar, vou mergulhar, vou por baixo, vou subir, vou te pegar, quando vier a outra eu vou te jogar e assim a gente vai até a praia. Consegui, irmão, sobrevivi para a glória de Deus. Salvei o Humberto, mas eu lembro que quando eu cheguei na areia, a minha reação foi me jogar no chão, de exaustão. Eu estava tão exausto, tão cansado, que eu não conseguia andar até a cadeira para sentar e descansar. Eu saí da água e caí no chão. Eu estava tão exausto que eu não conseguia pegar um copo d'água para beber. Os amigos vieram, tal, o Humberto ficou me agradecendo, na época eu briguei bastante com ele, mas essa é a minha experiência de quando eu leio a palavra exaustão. Quando a pessoa está exausta. A minha lembrança de estar exausto está meio... Tá, tudo bem. Foca em mim, gente. Eu lembro que quando eu leio a palavra exaustão, a minha experiência me vem logo essa história na mente. Mas é muito interessante porque o texto bíblico, ele não está falando de uma exaustão física. Porque apesar de estar exausto fisicamente, o que eu lembrei, o que eu sabia? Eu sabia que se eu chegasse em casa, dormisse bem, comesse alguma coisa razoavelmente bem, se eu dormisse cedo, no outro dia eu estaria 0 bala, ainda mais com 20 anos, não é verdade? Só que, e quando você está exausto, não somente fisicamente, mas quando a exaustão é interiormente, e quando o cansaço é no coração, e quando o cansaço é na alma. E é muito interessante que a Bíblia ela faz referências muito específicas. A Bíblia ela usa figuras naturais para exemplificar realidades espirituais. O que eu quero dizer? Aí eu vou pedir para a Sarinha abrir comigo. Por favor, Sarinha, Isaías 35, versículo 3. Olha só que interessante, gente. Fala o seguinte: fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração. A Bíblia está usando um exemplo de algo físico natural, que é o cansaço, a mão cansada, o joelho vacilante. Mas ele está referenciando a uma realidade interior, os desalentados de coração. Jesus fazia muito isso. Algumas vezes as pessoas falavam de coisas naturais, ou Jesus falava de coisas naturais, para explicar realidades espirituais. E que sentido? Uma vez em João capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher no poço. Os discípulos dele que foram comprar pão, voltaram para Jesus e falaram o seguinte: mestre, come pão. E Jesus respondeu para eles: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Um discípulo olhou para o outro e falou: ele comeu pão? Não entendi. Será que ele comeu alguma coisa? E Jesus começa a explicar para ele que o que saciava ele de verdade era obedecer ou fazer os desejos do Pai.
Então Jesus usa a figura da fome natural para explicar uma realidade espiritual. Nessa passagem que nós lemos em Mateus capítulo 11, é muito interessante porque Jesus fala: os que estão cansados e sobrecarregados vão encontrar descanso e alento e renovo aonde? Na alma. Ele está falando do estado de coração. E é uma realidade natural, irmão. Todos nós, na jornada da fé, na jornada da vida, nós vamos descobrir uma coisa. A vida e a fé cristã, ela não é um tiro rápido de 100 metros. Não é o especial, não é o Bolt, que corre muito rápido em um tiro em 9 segundos, ponto 27, que percorre 100 metros, que vai vencer. A vida e a fé cristã, ela parece com uma maratona. Você tem que, como eu, salvando Humberto, saber dosar a força, saber quando acelerar, quando frear, e algumas vezes na jornada você vai encontrar dificuldades que você não estava prevendo. Você vai encontrar barreiras que você não estava prevendo. Todas essas barreiras podem causar um cansaço interior, um cansaço do nosso coração. E é uma experiência comum. Se eu perguntar, quem aqui já sentiu aquele desânimo no coração da fé cristã? Aí é fácil, todo mundo vai levantar a mão. Por quê? Porque é algo comum de uma natureza caída. Todos nós fomos quebrados pelo pecado, pelas nossas próprias debilidades, fomos traumatizados, recebemos traumas no coração e isso dificulta na nossa comunhão com Deus. Mas o interessante na Bíblia, e ela é incrível por causa disso, nosso Deus, é que Ele se preocupa com aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Jesus, diferente de mim, não olha para um rapaz quebrantado de coração, cansado, aflito de alma e fala, a culpa é tua mesmo, né? Foi você que escolheu errado. Eu tentei te avisar antes, poxa, mas você seguiu o seu caminho. Não. Ele, com toda a paciência, te atrai para ele, para tratar as feridas, para cuidar de você, para te ajudar. E é incrível, absolutamente incrível. Em Hebreus, para só exemplificar, Hebreus 12, versículo 3, nas versões antigas, a gente está lendo na NVI, nas versões antigas diz o seguinte, pensem bem naquele que suportou tal oposição, Jesus, dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nas versões antigas, para que vocês não desmaiem na vossa alma. Então a realidade é que durante a jornada da vida, da fé, algumas vezes sim, o nosso coração vai estar abatido. Algumas vezes sim, o nosso coração vai estar bem cansado. Algumas vezes sim, você vai olhar para dentro de si e vai falar e perguntar, cara, será que eu sou crente mesmo? Será que é normal isso? Não é possível. Eu não tenho essa alegria que todo mundo tem aí. Eu não tenho essa disposição toda manhã, toda segunda-feira que todo mundo tem. Será que é isso? E uma realidade bíblica, uma das muitas realidades, a Bíblia nos revela o porquê nós cansamos. Em Hebreus 12, versículo 4, ela fala de uma luta interior. Ela fala de uma luta contra o pecado. Ela fala que depois que a gente encontra Jesus, parece que agora nós temos duas naturezas internas batalhando. Uma, segundo Jesus, deseja o Pai, que é o Espírito. Ele está pronto, segundo Jesus no Getsemane. Falou para Pedro, Pedrão, o Espírito está pronto, ele quer as coisas de Deus. Mas uma outra parte nossa quer as coisas carnais, caídas, daqui, os prazeres terrenos. E o Senhor Jesus fala para Pedro, Pedro, essa parte carnal, a carne é fraca. Fraca em que sentido, Igor? Fraca para buscar as coisas de Deus. Se você depender somente dela para buscar as coisas de Deus, ela é fraquinha para isso. Mas fala para ela que você vai dar um Big Mac, que você vai no cinema, que você quer ver um entretenimento na internet, passar a noite toda jogando videogame. Para isso ela é forte. Fala para ela, vou orar meia hora. Ela é fraquinha para essas coisas. Para as coisas de Deus ela é fraca. Então a gente tem que decidir aonde lutar ou viver. Na realidade do Espírito, fortalecendo o nosso coração, a nossa natureza espiritual, ou na realidade da carnalidade, fortalecendo tudo que é terreno e carnal. Um outro motivo de cansaço interior, a Bíblia fala que é em Provérbios 13, versículo 3, olha só que interessante, que isso pode nos cansar. A esperança que se retarda deixa o coração doente.
Algumas vezes na vida a gente tem a expectativa que algo vai acontecer. Não, quando eu casar, a minha vida vai mudar. Aí você casa e não muda. Não, quando eu tiver um filho, não, 3. Quando eu tiver 3 filhos, trigêmeos de uma vez, todos meninos, Mateus, Marcos e... Obrigado, pastor João. A minha vida vai mudar. Não, quando o meu pai... A esperança que não chega, que não acontece, isso deixa o coração doente. Então, algumas vezes é sim, a expectativa de coisas futuras boas que nunca chegam, adoece a gente. Eu estou esperando aquilo há tanto tempo e não chega, e aquilo vai adoecendo o nosso coração. Outra coisa que nos cansa, segundo a palavra de Deus, se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 9. É muito interessante essa, quase um paradoxo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O apóstolo está falando assim, gente, não cansa de fazer o bem, não. Por que ele está falando para não cansar de fazer o bem? Porque fazer o bem cansa, quando você não vê o resultado que você esperava. Não é interessante? Estou fazendo o bem há tanto tempo. Eu imagino isso na vida de pastores. Eu estou investindo na pessoa, e ali, e de repente... tô cansado. Daqui a pouco ele vai chegar para mim e vai falar: tô te deixando a igreja, pastor. Meu Deus, não, fulano, eu tô indo para o outro caminho. Não vai por esse caminho, não. Não, mas eu tô. Aí, na vida de alguns irmãos, você deve pensar: não vale a pena continuar nessa rota aqui, vou mudar. E o apóstolo está pedindo: gente, continue fazendo bem, mesmo que vocês, no momento, não estejam vendo o resultado. Lá no futuro, em algum momento, vocês vão colher o fruto desse benefício. E não se cansem de fazer isso. Então, a jornada da fé cristã, em determinados momentos da nossa jornada, por ímpar motivos, por circunstâncias mais diversas, o seu coração pode cansar. Já vimos que é uma realidade bíblica. Agora, mas não é difícil, né, gente? Se a gente olhar para dentro de si, a gente sabe que a gente pode cansar na fé. Pode cansar na vida, pode desanimar e acordar desanimado ou passar por um momento de desânimo. Agora nós temos 2 opções, o que fazer? Quais são? Tá bom, Igor, cansar todo mundo já sabe, o que eu faço com isso? Temos 2 opções. A primeira é que Deus irá nos fortalecer, e isso parece se apresentar na Bíblia de maneira unilateral. Em determinados momentos da vida, Deus de repente vai se fazer presente e vai te fortalecer quando você precisar. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele falou que foi para um julgamento, o julgamento dele mesmo, e ele fala o seguinte para Timóteo: Timóteo, quando eu fui julgado na presença do tribunal, ninguém apareceu dos meus amigos. Ninguém foi estar comigo. Ninguém. Essa galera toda que eu estou passando a minha vida inteira para ganhar para Jesus, para batizar, para discipular, me esforçando, acordando de madrugada, orando por eles. Quando eu fui preso e quando eu fui julgado, ninguém apareceu. Mas Deus estava do meu lado e Ele me fortaleceu. Então o apóstolo Paulo está falando que em determinados momentos da vida, Deus vai vir e vai te fortalecer. E fala um aleluia por causa disso. Ele é bom, porque Ele é incrivelmente bom e maravilhoso. Em determinados momentos da vida, você vai de repente provar uma graça da parte de Deus e Ele vai fortalecer o seu coração. Eu estava lendo um comentário na internet de uma irmã, e ela falou que ela estava passando, foi agora há pouco, ela estava passando uma grande dificuldade na família, com o marido, coisas bem difíceis, bem sofridas, e ela falou que estava lavando a louça, e ela sentiu um toque no ombro dela. Eu não sei se eu reagiria igual a ela, mas quando ela sentiu o toque, ela falou que era um toque carinhoso, não era... E ela sabia que estava sozinha em casa, mas quando ela sentiu o toque, ela parou de lavar a louça e ela falou que escutou uma voz uma única vez na vida, nunca escutou e já fazem anos. E a voz falava assim: filhinha, eu estou com você. E ela falou que foi como se entrasse um negócio dentro dela, e ela fala que só de lembrar da história, aquilo já traz um ânimo, um gás. O Senhor se apresentando e fortalecendo. Eu lembro uma vez, quando eu era muito garoto, 7 anos, morava em Pernambuco, e eu tinha uma cachorrinha chamada Kika, um poodle marrom. A cachorra era atentada, irmão.
Eu nunca tenho um cachorro normal. Isso deve falar muito dos donos, né, Igão? Perdão. E a cachorra, determinado dia, eu acordei de manhã, cadê a cachorra, irmão? A minha lembrança era que o muro era alto. Né? O muro era alto, era 1,5 m, o tamanho da minha mãe, bem alta, assim. Só que, irmão, a cachorrinha era muito pequenininha. Eu era pequeno e achava a cachorra pequena, para você ver o tamanho. E ela fugiu de casa. Eu acordei de manhã e minha mãe, Dona Rosa, que está aqui na frente, falou: Igor, a Kika fugiu. Eu lembro que eu peguei a bicicleta, comecei a andar pelo bairro, eu estudava de tarde, não sei se eu fui estudar de tarde, fui para a escola, fiquei desesperado por causa da Kika, e procura, vai numa rua, vai na outra, vai na rua que a gente vai passeando com a cachorra. E eu lembro que chegou de tarde, e é a primeira vez que eu tenho a lembrança vívida de uma resposta de oração atendida. E eu, desesperado, eu acho que quando eu voltei para casa de bicicleta, minha mãe não estava, por algum motivo que eu não vou me recordar. E eu lembro que um garoto de 7 anos, ajoelhei no chão da sala, botei o cotovelo em cima do sofá e falei: Senhor Jesus, eu não sei orar e geralmente não oro. Não sei se eu usei a palavra geralmente, porque eu tinha 7 anos, só se eu fosse o Igão. Eu não sei orar, Senhor. Por favor, faz a Kika aparecer. Eu vou ficar... É a Kika, a minha cachorrinha, a Kika. E eu lembro que tocou o telefone de casa no meio da oração, irmão. Eu atendi e era o pastor da igreja que a gente ia, morava longe, e falava: Igor, sua mãe tá em casa? Eu falei: pastor, não, tá com voz de choro. Ela: então, Igor, deixa eu te perguntar, a tua cachorra fugiu? Aí eu falei: fugiu, pastor, por quê? Porque ele falou: tem uma cachorra muito feia aqui, suja, na porta da minha casa, latindo para entrar. E ele morava longe, irmão, da minha residência. E eu falei: bota ela para dentro que é aqui. Que eu lembro que eu levantei, olhei e eu falei: caraca, Jesus escuta de verdade. E eu lembro dessa resposta de oração e aquela força que dá, tanto que tá vívido a história na minha mente. Eu tinha 7 anos, estou com 32. Então, em determinados momentos da vida, Deus vai se tornar presente e vai mudar toda a situação. E isso é Deus vindo e se tornando presente. Mas e quando Ele não faz isso? Como é que a gente reage na jornada da fé? E quando Deus não vem a nós, o que a gente faz? A Bíblia fala: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como a águia. Tá, então é só esperar o segredo? Não, é esperar no Senhor. Como é que eu espero no Senhor? Então, diferente da opção número 1, que é Deus vindo até nós, a opção número 2 é eu e você indo até Ele para quê? Para nos fortalecermos. E aí é diferente. E aí depende não somente dele, depende de uma resposta nossa a Ele. A Bíblia fala, no versículo que nós lemos, Jesus vira para todo mundo, ele está na frente de todo mundo e ele fala o quê? Vinde a mim. Ele já veio, já fez a ação dele e agora é a hora da resposta dos ouvintes. Venham a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que, Igor? Como é que a gente vai até ele? Os pastores e pregadores, quando você estuda na história da igreja, ele tem um termo, especialmente John Wesley, formulou um termo, não sei se foi ele que inventou, não sou tão nerd assim para saber, mas ele fala o seguinte, quando você lê o diário dele, ele fala que tinha os meios da graça. O que é isso? Ele falava que Deus tem graça para derramar sobre nós, correto ou incorreto? Correto. Então, para ele derramar essa graça sobre nós, precisava de uma correspondência nossa a ele. Qual correspondência? Estar próximo da sua presença para que ele tenha a liberdade de derramar a graça e tratar o nosso coração. Se a gente está um pouco afastado dele, ele vai ter 2 trabalhos. Primeira, te trazer para perto dele. Segundo trabalho, tratar o seu coração depois que você está perto. Então, na lógica de John Wesley, é só você viver perto para não ter o trabalho número 1. E o que ele fazia? John Wesley, ele brinca. Ele falava, como a demanda ministerial era muito intensa, ele precisava gastar tempo em oração. Ele precisava gastar tempo jejuando. Ele precisava gastar tempo adorando. Ele precisava gastar tempo com as disciplinas espirituais
que sempre fizeram parte e fazem parte do povo de Deus. Nós precisamos ter uma vida devota ao Senhor Jesus de maneira intencional. Nada que é muito valioso na vida acontece somente de repente, irmão. Determinadas coisas de muito valor precisam ser... Você precisa investir tempo e esforço naquilo. Se o Senhor Jesus falou para Pedro, Pedrão, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele já está dando conselho, já não era fácil para Pedro. Não vai ser fácil para mim e para você. A gente precisa de uma atitude de fé, de estarmos próximos do Senhor. E isso é muito difícil, por quê? Porque o coração está cansado, está sofrido, está sobrecarregado, está angustiado, está abatido. Mas uma das promessas, e eu não sei se eu anotei a promessa aqui, anotei, obrigado Jesus, aleluia. Salmos capítulo 69, versículo 3. Eu gosto muito desse versículo que mostra a sinceridade do salmista com Deus. Olha só a sinceridade do salmista. Ele diz o seguinte, cansei de pedir socorro. Ele está falando para Deus. Olha a sinceridade. Senhor, cansei de pedir socorro. Minha garganta se abrasa. O que isso significa? Eu estou clamando tanto, há tanto tempo que já está quente a minha garganta de tanto pedir socorro e o Senhor não aparece. O Senhor não está presente. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. A sinceridade do salmista de mostrar como o coração dele se sente é um dos segredos que às vezes a gente perde. A gente tem que chegar nesse lugar de oração e falar, Senhor, não está dando não. Parece que o Senhor está longe. Parece que o Senhor não se importa. Parece que eu estou sofrendo sozinho e o Senhor nem percebe, o Senhor sumiu, tomou Doril. Parece que o Senhor não existe. Parece que a dor é só minha, o Senhor não me preparou para isso. Eu pensei que era só vitória. Mentiram para você, né? Aquele meme. Mentiu, hein? Queridos, a jornada da fé, tirando a simplicidade, há momentos de deleite, mas há momentos que você vai ter que aprender a deleitar-se no Senhor no meio da dor. Você vai ter que aprender a encontrar força na fraqueza. Diga ao fraco, sou forte. Queridos, há momentos que Ele quer encher o seu coração de graça, de paz, de alegria, mas depois que você se achega a Ele. E a mensagem dessa noite, apesar de ser isso, eu sinto no coração ser muito, como posso dizer, sem parecer petulante, parece muito profética. Em que sentido? Parece que grita dentro do meu coração o Senhor Jesus falando, eu vou tratar do meu povo. Eu vou cuidar do meu povo quando eles se achegarem a mim. Eu tenho um bálsamo de Gileade, eu tenho cuidado, eu vou sarar feridas, eu vou cuidar do coração. Uma coisa e a última experiência para a gente terminar, eu botei aqui o termômetro da vida para saber se você está abatido ou não. Sua vida de oração. Geralmente quando a gente está abatido, triste, a gente para de orar. Mas uma das ferramentas que eu botei aqui é para aqueles que já são da fé, que são batizados no Espírito Santo, é a oração em línguas. A palavra diz que aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica, se fortalece. Ele vai... Como eu falei pela parte da manhã, irmãos, às vezes a gente espera dar ruim para depois buscar o Senhor, para depois achar resposta, para depois ser cuidado e tratado. Antes de dar ruim, por que a gente não já vai para o Senhor para nos fortalecermos nele, para estarmos preparados antes da coisa ficar ruim? Por que a gente não se achega a Ele e recebe graça e experimenta coisas maravilhosas da parte do Senhor? E por que eu falo da oração em línguas? Tem uma moça que trabalha comigo, vou preservar o nome dela porque ela trabalha comigo. E ela não pertence, ela não é cristã, eu não sei se ela é espírita, do candomblé, alguma coisa assim. E algumas vezes ela quer conversar comigo sobre religião e eu tento ser o mais gentil possível, porque a primeira coisa que ela me falou quando ela descobriu que eu era cristã, ela falou, eu odeio crente. E eu, de boa, tranquilo. E às vezes ela vem com aquela sacola de coisas dela, porque ela vai sair do trabalho e ir eu não sei o nome, pro terreiro, eu não sei bem o nome. E o pessoal fica assustado, né? Quando ela chega com as sacolas, eu me voluntario para carregar a sacola dela, e ela, você? Eu falo, não pode?
Ela, tá bom, mas tu é um crente muito estranho. Eu, tá. Ela, eu odeio crente. Eu, não, já entendi, tudo bem. Ela, eu acho que durante o tempo, ela foi chegando e fazendo algumas perguntas cristãs, por que a gente faz isso, por que é alguma coisa. E ela falou, Igor, eu odiava crente depois de mim. Eu falei, entendi. Mas você é um crente diferente. Aí, como diz o Igão, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Ela, não, cara, você é simpático, nunca chegou pra mim e falou que a minha fé tá errada, que é demônio, que não sei o quê. Eu falei, não é assim que a gente vai dialogar. Se você estiver aberto a conversar, a gente conversa. E ela falou, eu posso ir até na sua igreja um dia. Eu, tudo bem, então vamos marcar, vamos lá. Mas lá na tua igreja, a hora que ela falava que ninguém entende nada, eu falei, olha, em determinados cultos, reuniões, tem os irmãos orando essas palavras que ninguém... Ah, então não vou não. Eu, por que você não vai? Eu odeio quando o pessoal ora assim. Eu falei, diga-me mais, conte-me. Né? Ela, por que você odeia? Ah, sei lá, me dá um desespero, parece que eu vou virar. Aí eu falei, virar? Eu não conheço o termo. Ela falou, quando vocês começam a orar assim, parece que o meu santo vai vir para fora. Aí eu, interessante, né? Interessante. Ela falou, mas vai qualquer dia. A gente não ora desse jeito, não. Mas a gente pode impor as mãos sobre mim. Não gosto de ninguém impor as mãos sobre mim. Então, mas o que eu achei interessante? Ela falando, quando vocês oram aqueles negócios lá, parece que o negócio meu vai sair. Aí eu lembro que ela me falou assim, Igor, tem um amigo meu do terreiro que ele falou, meu espírito é crente. Aí ela perguntou, por quê? Ela falou, sempre que eu vou na igreja do crente, ele manifesta. Aí eu, interessante. Eu falei, conversando. Então, por que eu estou falando isso? Queridos, alguns de nós recebemos o que a Bíblia chama de dom, o dom de línguas. E não é para ser utilizado em momentos só aqui no culto. Não adianta nada eu pegar o microfone e começar a falar. É para ser utilizado em momentos de devoção particular. Para você edificar e fortalecer o seu espírito. Para você encher o seu espírito do Espírito Santo. Para você crescer e receber mais dessa graça. E outra prática esquecida, e aqui eu finalizo, o jejum. Nossa igreja saiu de um período de jejum agora há pouco tempo, e glória a Deus por isso. Mas a disciplina e a prática do jejum, quando você vai estudar a história da igreja, todos os cristãos se dedicavam intensivamente a jejuar e estar perto do Senhor. Alguns para vencer determinadas dificuldades, outros para serem fortalecidos em momentos de luta, mas sempre se voltavam ao Senhor com a prática de jejum. O jejum tem a capacidade de enfraquecer a nossa carnalidade e nos tornar mais sensíveis ao Espírito. E a sua fome vai guiar onde você quer chegar. Se você deseja crescer, maravilha, ele te quer. Se você deseja não crescer, maravilha, ele te quer também. Só que você vai dar um pouco mais de trabalho para ele. Mas ele deseja tratar o teu coração e o meu coração. Ele deseja cuidar das feridas que estão abertas. Ele deseja cuidar dos traumas que surgem na nossa vida em determinados momentos. Alguns de nós carregamos pesos que a gente não faz ideia, irmão. Mas ele faz, e ele deseja cuidar. Ele deseja sarar. Eu lembro que uma vez, novo convertido, eu já falei isso daqui, mas é que me marcou muito, e a gente já vai orar. Eu lembro que eu cheguei e eu novo convertido, eu tentava fazer tudo perfeito. Eu queria ser o mais incrível possível, não errar. Logo depois disso eu percebia que eu falhava miseravelmente, né? E eu tentava não errar, e uma vez eu pequei na mesma coisa, não era nada de tão ruim, mas era algo que maçante ao meu coração. E eu lembro que em um momento de oração eu fui orar, eu falei, Jesus, eu não tenho mais cara de chegar aqui e falar, errei nisso de novo. Eu não tenho mais cara, mas eu vou continuar vindo aqui com cara ou sem cara e vou apresentar para o Senhor e eu errei. E eu lembro da frase, irmão, não foi uma voz audível, não foi algo, foi uma frase no meu coração, tanto que eu me lembro, né? E eu lembro da frase me falando assim, Igor, eu não quero ninguém perfeito sem mim. Aí eu, mas perfeito sem o Senhor? Então eu estou tentando ser perfeito na força do meu braço e não vou conseguir. Mas a nossa história, a minha história com o Senhor vai ser uma história
eu superando dificuldades, e isso vai formando a nossa história. Ele vai cuidando, sarando, ele quer ver você vencendo com ele, irmão. Ele não quer ver você vencendo na força do seu braço. Ele quer ver que você não conseguia vencer, de repente você se juntou com ele e agora você consegue vencer aquilo. Amém? Ele quer tratar o nosso coração. Então, vamos ficar de pé para fazer algo especial nessa noite, que é um dos motivos de como nós podemos nos fortalecer no Senhor. Como, Igor? Adorando ao nome dele. Uma das coisas que a gente acabou crescendo e acostumando é com uma cultura um pouco de entretenimento. Como assim, Igor? Porque geralmente a gente senta na frente da TV e a gente é entretido pelo que a gente assiste na televisão, correto? A gente vai para o cinema, senta e recebe o entretenimento. A gente vai para o teatro e recebe aquilo. Geralmente é a gente recebendo alguma coisa. No culto é um pouco diferente a dinâmica. Não sou eu e você somente recebendo, é eu e você entregando alguma coisa. E nesses momentos é importante a gente aprender uma palavrinha-chave muito interessante. Sabe qual é? Aprender a se render de coração ao Senhor. É louvar Ele com todo o ser, é louvar Ele com todo o ser e com todo o coração e se entregar a Ele. É aprender a se render a Ele aqui, ó. Quando a gente aprende a se render a Ele, quando Ele se torna de verdade o que a gente está cantando, quando tem peso de realidade na nossa voz, Ele começa a se tornar mais presente e real para mim e para você. Uma vez eu escutei a história de um pregador, nunca mais esqueci. Ele falou: Igor, você tem que aprender a adorar a Deus. Eu falei: uai, mas eu canto todo o culto, ué. E não muda nada, eu fico cantando. Ele falou: você está cantando, não está adorando. Eu falei: o que eu estou fazendo? Estou louvando, você está bem dizendo a Ele, mas adorar é outra coisa. Eu falei: o que é adorar então, pastor? E eu lembro que ele me falou o seguinte: Igor, vou te contar uma história rápida. Imagina um bombeiro em um prédio pegando fogo, e o bombeiro sabe que no último andar tem uma pessoa que está presa naquele apartamento. E ele olha e o fogo já pegou todos os andares, e ele está desesperado, e ele fala: eu vou lá. E o chefe dele fala: não vai, porque tu vai morrer. Ele falou: não, mas eu vou lá, eu vou lá, tem uma vida lá, eu vou lá. E ele decide ir. Ele enfrenta todo aquele fogo, toda aquela destruição, sobe pelo lado de fora, não sei o que ele faz. Ele entra no apartamento, resgata aquela vida, a vida de uma mulher, vamos botar assim, e leva ela para o hospital em coma e aquilo tudo, e de repente ela acorda e ela fala: meu Deus, eu achei que fosse morrer. O que aconteceu? E os familiares falam: olha, teve um bombeiro que contra tudo e contra todos decidiu vir e entrou no apartamento e te salvou. E ela: nossa, eu quero conhecer esse bombeiro para agradecer porque ele salvou minha vida. E ela começa a ter contato, o bombeiro vem no hospital e ela começa a conhecer o bombeiro, conversar com ele, agradece e fala: olha, bombeiro, senhor bombeiro, o senhor salvou minha vida, muito obrigado. Eu não tenho palavras. Ele: não, eu só fiz meu trabalho, aquilo ali, não, tudo bem, já está ótimo. Não, eu quero fazer um jantar em casa, porque você salvou minha vida, eu não estaria aqui se não fosse você. Ele: não precisa, tudo bem. E ela começa a se encontrar com aquele bombeiro e ela começa a se apaixonar pelo bombeiro. E ela se apaixona pelo bombeiro, o bombeiro começa a se apaixonar por ela também. E eles decidem se casar. E quando o pastor chegou nessa parte da história, ele virou para mim e falou: Igor, aí sim é adoração. Eu falei: não entendi, pastor. Eu falei: enquanto ela estava só conhecendo ele, ela estava elogiando ele, ela estava louvando ele. Mas quando ela decide se casar com ele, abandonar todas as outras possibilidades, quando ela decide viver a vida para sempre com ele, isso é adorar. Você pode louvar o Senhor Jesus, falar dos benefícios que ele fez e tudo bem. Quando você decide no seu coração entregar todo ele para Jesus, decide se casar com ele, se envolver e não ter mais olho para ninguém, esquecer todas as possibilidades, aí você começa a adorar. Nesse momento de louvor, eu vou pedir para você fechar os olhos, para a gente ganhar tempo, que daqui a pouco a gente vai ter o nosso momento de ceia.
e louvem e adorem ao Rei. Ele salvou. Olha aqui para mim, para essa cara barbuda. Alguns amigos falam que eu sou o cosplay de Jesus, né? Ó, irmão, o ontem já passou. Esquece. Tá no passado. O amanhã também vai chegar ainda. Não tá. Você tem o hoje aqui. O amanhã a gente não sabe. O ontem já passou e também foca aqui, fecha os olhos e decide entregar o seu coração para Jesus. A Bíblia fala que ele não rejeita. Isso daqui é muito forte. Ele não rejeita corações que estão quebrados. Ele trata. Pela parte da manhã eu falei, Jesus, ele nunca despediu, o povo dele com fome. Ninguém nunca chegou perto de Jesus com fome e foi embora com fome. Nunca. Uma vez, tinha 5.000 pessoas, ele virou para os 12 que andava com ele e falou, ei, os 12 falaram, mestre, despede ele porque eles estão famintos, não vão ficar aqui muito tempo não. E Jesus falou, dá vocês de comer para eles. Não dá, se a gente... A Bíblia fala que ele já sabia o que faria. Ele usou os pães e os peixes que tinha, multiplicou. A Bíblia fala que todo mundo comeu de estar satisfeito. E os 12 cabeçudos, que nem eu e você, saindo ainda carregando uma sacola de pão. Para imaginar como é que ele fez isso. Ele nunca despediu ninguém com fome. Se você chegar aos pés dele, demonstrar o seu coração com fome, adoecido, machucado, ele não vai despedir você da mesma forma. Mas decida entregar o seu coração. Amém? A gente vai louvar essa palavra, essa canção, perdão. Vamos orar rapidamente e vai pro ofertório. Mas o meu coração, minha perna está tremendo, irmão. O meu coração diz muito que Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio nesse momento. Amém? Aleluia, aleluia.